Oi, pessoal, beleza? Então, esse é o vídeo 57. Seja, é isso aí. Muito número. E a gente vai mostrar a você aqui agora, novamente seguindo a linha do PPL 2021, prova rosa. A gente vai mostrar a questão 166, que fala de uma interessante análise gráfica. Bom, vamos começar com o seguinte, para a gente ir com calma aqui, você se organizar. Eu vou mostrar a questão a vocês. Você vai ter que cristalizar isso por partes. Tá? Então aí está. Eu não consegui colocar, olha aqui. Enem, PPL rosa 166. Esse é o enunciado e a opção C. Não deu para arrumar direitinho para vocês. Aí você bloqueia. E essas são as opções A, B, D, E. Aqui. Tá? Você bloqueia também. Beleza? Bom, aí vamos conversar aqui um minutinho. Pessoal, do que essa questão fala exatamente? Pressão arterial sistólica. Resumidamente, você deve ter lido, eles dizem que durante o sono, o período de sono, eles dividem o dia seu em dois momentos. Né? O período de sono, que está marcado nos gráficos em cinza, e o período de vigília, em que você está acordado. Legal? Durante o sono, a sua pressão arterial sistólica deve sofrer um descenso. Aliás, o meu cardiologista uma vez falou exatamente sobre isso, e eu não sabia o que era, e agora é que eu estou aprendendo com a questão do Enem. O que é o descenso? A pressão arterial ela deve descer 10% ou mais durante o período de sono em relação ao período de vigília. Então, período de vigília, aquele que você está acordado. Você mede, você faz um exame chamado mapa. Você bota no braço um medidor de uma compressa que você coloca, que vai medindo a cada 20 minutos, etc. Isso aí mede o dia inteiro, 24 horas. Período de vigília, você está acordado e o equipamento vai medindo. Quando você dorme, a pressão arterial sistólica, disse o Enem, ela deve decair, ela deve diminuir 10% ou mais. Parou. Pessoal, diminuir, tirar 10%, se você concordar comigo, é multiplicar por 0,9. Beleza? 100 menos 10, 90, vírgula para a esquerda, duas casas, está resolvido. Tá? Bom, a pergunta é, se o paciente fizeram o exame, etc. e tal, qual deles não apresentou descenso durante o sono? Novamente, sono marcado em cinza, vigília, você acordado, marcado em branco. Qual foi o paciente A, B, C, D ou E que não apresentou descenso durante o sono? Então eu vou fazer o seguinte com você, eu achei muito legal a questão. Bacana, interpretativa, atual, e pessoal, fala de uma coisa, assim, de uma amplitude, uma magnitude muito, muito extensa, que são as funções, avaliação gráfica, análise gráfica, etc. Vamos lá então? Vamos comentar aqui? Vou eu mostrando a você aqui. Vou começar pela opção C. Até porque está pertinho aqui, a gente já dá uma... Observe, pessoal, a pressão sistólica em branco, na região branca, é aquela de vigília. Então, vamos fazer o seguinte, você vai ter que considerar o maior valor, naturalmente, porque se você considera o menor, você pode estar colocando o paciente em risco. Então, você observa, se você não concordar, tiver dúvida, pergunte. Vamos lá, futuros médicos,
Isso aqui existe realmente. Nessa região em branco, o maior valor aconteceu aqui, ó, que é um número situado entre 110 e 120. Eu vou colocar para você 115. É arbitrado? É, e eu estou aproximando para mais. Então, a maior pressão arterial sistólica observada em vigília foi 115. Então, você tem que ter um decréscimo mínimo de 10%. Pessoal, tirar 10% é multiplicar por 0,9. Então, durante o sono, você tem que ter uma redução igual ou maior a 10%. A sua pressão tem que ter chegado a 103. Aí você vai na região cinza aqui, ó, e você verifica se a pressão chegou a 103. Observe, o mínimo aqui está nessa região aqui, ó. E essa região equivale a 90 e alguma coisa. Então está abaixo do mínimo que você pretendia. Ok? Esse paciente obteve o chamado descenso durante o sono. A pressão dele máxima sistólica acordado foi 115, dormindo deveria ter uma redução de 10%, vezes 0,9. Ela deveria ter chegado a 103 ou menos. Mas ela chegou aqui a perto de 90. Então, sim, ele teve o descenso. Vamos continuar. Opção A. Avalie a região vermelha. Desculpa. Avalie a região branca. O máximo aconteceu aqui. Entre 120 e 130, eu vou colocar 125. Olha, pessoal, 125 eu vou tirar 10%, V0,9. Então, durante o sono, a pressão deve ter chegado a 112 ou menos. Sim, olha aqui, ó. Ela chegou aqui, olha lá, durante o sono. Ela chegou a 100. Então, ok, o paciente A teve o descenso. B de bola. Você vê como é que é a variação gráfica? Vamos lá. Região branca é a vigília. O máximo que você obteve foi mais ou menos por aqui. Novamente, entre 120 e 130, 125. Descenso, tira 10%. Isso aqui, novamente, vai dar 112 durante o sono. E nós chegamos aqui, olha o mínimo aqui, olha lá. Ó. O mínimo foi de, ó, aqui, ó. Chegamos a 100, que é menor que 112. Você deveria ter chegado a 112 ou menos, ok? Chegamos a 100. Então o paciente B de bola também obteve o descenso. Paciente D de dado, vamos lá. Ele chegou aqui a 110. Eu estou olhando aqui junto com vocês, tá? 110. 110, tá aqui. Quando você faz 110 e tira 10%, vezes 0,9. 0,9. Isso aqui dá
Olha como é que o Enem é delicado, como é que eles são delicados, é maior do que 140. Então ele não chegou a 139, ou menos. Ele chegou, cuidado aqui, hein, a 140 ou mais. Beleza? Então, o único paciente que não obteve o descenso foi o paciente E, que é o gabarito, onde a questão termina. Eu vou deixar para vocês aqui a marcação, na verdade, acho que nem precisa, tá ali. Agora, para você, assim, tomara que você tenha curtido a questão. Então você observe o que acontece no período de vigília. Pessoal, entre 110 e 120, eu coloquei, por exemplo, 115, que é um valor da metade para cima. O gráfico não é preciso. Aliás, gente, olha só, gráficos, eles são informativos. O gráfico serve, que aliás é exatamente você que vai ser médico ou médica. O médico, ele tem uma noção informativa, ela não é precisa, salvo outros casos. Então, durante a vigília, que é a região branca, eu entre 110 e 120 eu coloquei 115, admitindo uma pressão sistólica um pouco maior do que aquela que eventualmente foi. O que é o descenso? Você tem que, dessa pressão sistólica durante a vigília, tirar 10%, multiplicar por 0,9 e observar o que aconteceu durante o sono, que é a região cinza. Extremamente interessante a questão. Pessoal, outra vez, nós estamos conversando sobre 2021. Olha como é que a questão é bacana, a gente não fez conta alguma, salvo essas coisinhas miúdas aí de multiplicar por 0,9, etc. Legal, atual, eu achei razoavelmente simples, mas ela tem o detalhe da interpretação e da leitura gráfica. Muito interessante, muito legal, muito rica para vocês. Beleza?